sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E nós vamos continuar falando sobre o conhecimento, né? Nos últimos vídeos nós falamos que o Senhor ensina-nos o que é útil. Ele fala, eu vos ensino o que é útil. Ah, se vocês tivessem dado ouvidos à minha voz, aos meus mandamentos. E a gente, né, lá nós falamos que a gente vive muito em busca do conhecimento, em busca da inteligência, em busca da informação. E aí, Deus me deu a palavra de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Olha só, meus amigos, Deus, ele é a própria sabedoria, né? Ele é a própria sabedoria. Ele formou o universo, formou o ser humano, tudo que existe, todas as leis da física, da matemática, da ciência, da tecnologia, tudo veio dele, tudo vem dele. E ele empresta isso ao ser humano. Então, ele nos concede facetas dessa sabedoria para que a gente exerça atividades aqui nesse mundo. E de tudo nós vamos prestar contas, porque os talentos que Deus te empresta, você vai prestar contas se você usou para o bem ou se você usou para o mal. Mas o que nós vemos aqui em Provérbios? Que tudo vem de Deus, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, e ele diz, mas a verdadeira sabedoria para os retos. E o que significa retos aqui, no conceito bíblico? Retos são aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Inclusive, né, lá também em Provérbios, só que em Salmos diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ou seja, esse temor, que é o princípio da sabedoria, o temor é essa obediência à palavra de Deus. Esse temor é essa reverência à palavra de Deus. Mas, como nós falamos nos outros vídeos, a reverência, a consideração, o respeito, são facetas do temor, porque o temor é a obediência. E por você obedecer, por você confiar nessa palavra, por você saber que Deus é grande, então você tem reverência, consideração e respeito. Então, ó, seguindo aqui, nesse versículo 6 e no 7 de Provérbios, do capítulo 2, ele diz, a verdadeira sabedoria ele reserva para os retos, para aqueles que temem, para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem os mandamentos. E aí as pessoas estão em busca do conhecimento, da sabedoria para adquirir riquezas. O que elas querem são riquezas. Eu comentei que a gente tem vivido um período que as pessoas estão lendo e estudando muito o texto bíblico, principalmente a parte de Provérbios e de Salomão, mas buscando conhecimento para enriquecer. Então, eu quero conhecer a palavra porque eu sei que a palavra tem sabedoria, eu preciso dessa sabedoria para enriquecer. E não funciona assim, gente. Não funciona desse jeito. Olha que interessante. Ainda em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 14, diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Minha é a fortaleza. Riquezas e honra estão comigo, assim como bens duráveis e justiça. Mas sabe o que acontece? A verdadeira sabedoria vem de Deus e ele diz que ele reserva essa sabedoria para os retos. E sabe o que hoje é essa verdadeira sabedoria? É o Espírito Santo. Olha o que diz lá em Isaías, no capítulo 11. Eu deixei aberto aqui para a gente adiantar. Diz assim, ó, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo ele tem essas 7 facetas e muito mais, porque ele é o próprio Espírito Criador, né? Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, mas embora a gente cite 3 e a Bíblia fale de 3, eles são um só, é a Santíssima Trindade. E ele é o Espírito Criador, né? Deus, quando criou o universo, ele ia falando, haja luz, fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Quando Deus ia dando a ordem, haja luz, criem-se os luminares, o Espírito Santo ia executando. Então ele é esse Espírito Criador. E ele é também o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, eles são um só. Ele é o próprio Deus. E ele é esse espírito de sabedoria. Então as pessoas buscam a sabedoria lendo a Bíblia, porque querem enriquecer. Porque aqui, né, Deus fala que aqueles que buscarem sabedoria, que pedirem, acharão, que riquezas e honra estão com a sabedoria. E aí as pessoas estão em busca desse conhecimento. Porém, elas se esqueceram desse pedacinho.
A verdadeira sabedoria é reservada para os retos, para os puros de coração, para aqueles que obedecem à palavra de Deus. E para eu receber essa verdadeira sabedoria, eu preciso receber o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para ter a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento, para eu ser forte de verdade, que é o espírito de fortaleza. Para eu ter esse espírito de conselho, eu preciso receber o Espírito Santo. E aí, a gente não pode se esquecer também do que Jesus falou lá em João, no capítulo 14, no versículo 7. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o veem nem o conhecem. Mas vós o conheceis. Ele estava falando para os discípulos, vós o conheceis, porque habita convosco. Até aquele momento, o Espírito Santo estava no meio dos discípulos, porque como Jesus estava com eles, eles não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava no meio deles. Habita convosco e estará em vós. Quando Jesus ressuscitou, subiu ao céu, ele disse, olha, aguardem em Jerusalém que eu vou mandar para vocês o Consolador. Aguardem lá a promessa. Então houve o Pentecostes e os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. E aí sim receberam a ousadia, o espírito de fortaleza, sumiu aquele espírito de covardia, aquela fé que vacilava, né? O espírito de dúvida, de desconfiança, que fez Pedro negar Jesus, que fez Tomé duvidar, que fez os discípulos fugirem na hora da perseguição. Então eles mudaram, se transformaram em novas criaturas. Então a verdadeira sabedoria vem com o recebimento do Espírito Santo. A sabedoria é o conhecimento que transcende tudo. Ele transcende todas as coisas. E ele vem do próprio Deus. Na verdade, Deus é a própria sabedoria. E aí depois nós temos o conhecimento e o entendimento. O que seria o conhecimento? O conhecimento é a informação que eu tenho, é o conteúdo que eu adquiro com a leitura. Então você é uma pessoa dedicada, você está aí estudando a Bíblia, você está lendo o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Salomão, porque você quer a sabedoria de Salomão, porque você quer enriquecer, porque você quer prosperar. Tudo bem, você está adquirindo conhecimento. Entendimento é o que eu consigo fazer com essa informação que eu adquiri. O que eu consigo fazer com essa informação? Esse é o entendimento, mas o entendimento é Deus que dá. O entendimento vem do Senhor. Quantas pessoas leem a Bíblia, têm informação sobre ela, são teólogos, sabem a Bíblia mais do que muitos crentes, mais do que muitos religiosos, mais do que as pessoas que estão ali todos os dias na igreja, mas elas não têm entendimento. A Bíblia para elas é um mero livro filosófico, é um mero livro de informação, mas elas não têm entendimento sobre a palavra. Por quê? Porque não vivenciaram experiência com Deus. É o Espírito Santo que dá a revelação da palavra. Gente, antes de receber o Espírito Santo, eu também tinha informação da palavra. Eu sabia, Jesus é amor, Jesus manda perdoar, tem a parábola lá das 10 virgens, mas você não tem o entendimento dessa palavra, porque você só passa a ter o verdadeiro sentido, o verdadeiro entendimento quando o Espírito Santo te revela. Entende? Então, o Espírito Santo, ele é esse Espírito que te completa, ele é o Espírito da sabedoria, ele é o Espírito do conselho, ele é o Espírito do entendimento. Ele é o espírito de fortaleza, ele é o espírito da fé, ele é o próprio Deus em você. Porque Jesus fala, né? Então viremos e faremos nele morada. Viremos, eu, o Pai e o Espírito Santo. O Pai, eu, o Filho, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo hoje ele veio para fazer morada em nós. Ele quer morar em nós, ele quer habitar em nós. Então, completando aquele vídeo que nós fizemos, né? Que Deus fala, eu sou o Senhor que te ensino o que é útil. E aí você está aí correndo atrás de informação, de conhecimento. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria vem, na verdade, quando você receber o Espírito Santo. Quando você tiver o Espírito Santo. Porque está escrito aqui em Provérbios, eu li para vocês, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que obedecem, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que entregaram suas vidas para Deus. Então, não adianta você só ter a informação. Eu preciso saber o que fazer com essa informação. Eu costumo dizer o seguinte, olha, imagina que você está aí estudando para concurso, que é uma realidade de muitas pessoas, ou estudando da sua faculdade. Você está estudando, você está adquirindo conhecimento, mas o entendimento vai vir quando você conseguir colocar em prática esse conhecimento. Então você vai ter um entendimento amplo. Muitas vezes, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que não é da área do direito, ela conhece uma lei. Você conhece a lei da informação? Conheço. Você conhece a lei de licitações? Eu conheço. Eu até sei o que tem escrito lá. Eu até conheço alguns artigos, eu conheço alguns incisos. Mas você tem entendimento da lei de licitações? Você tem entendimento daquela lei de informação, do acesso à informação? Às vezes a pessoa não tem, ela sabe que existe, mas ela não tem o entendimento. E a sabedoria? A sabedoria transcende tudo isso, transcende o entendimento, transcende o conhecimento, está num outro patamar. E essa verdadeira sabedoria Deus reserva para os retos. Então, gente, de novo, sabe o que a gente volta e descobre?
que não basta ter a informação. Não basta eu buscar, ler. Muitos livros, muito conteúdo, muitos acessos, muito estudo, se o Espírito Santo não me dá o entendimento dessa palavra. Se o Espírito Santo não se revela para mim, se eu não recebo o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso receber esse batismo para ter o entendimento completo, para ter essa verdadeira sabedoria que Deus reserva para os retos. E junto com ela, Deus reserva a essas pessoas, aos retos, riquezas, honra, vida. É isso que Deus está reservando. Mas eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa é a meditação de hoje. Nós vamos continuar porque tem muito assunto sobre isso. A Bíblia tem muitos versículos sobre sabedoria, muita coisa sobre o Espírito Santo. Eu vou até deixar o cardzinho aqui do último vídeo que nós fizemos, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos dar continuidade e vamos falar também sobre a sabedoria, a riqueza, o batismo com o Espírito Santo, essas características do Espírito Santo, esse espírito de conhecimento, de fortaleza, de conselho. Só para fazer um parêntese aqui, eu me lembro que eu era ainda adolescente, eu tinha ali meus 15 anos. Foi quando eu recebi o Espírito Santo a primeira vez. E depois eu me afastei, fiquei 17 anos afastada da presença de Deus. E eu tinha 16 anos. Mas eu conseguia aconselhar pessoas casadas, mais velhas, idosos, pessoas que tinham filhos com problemas nas drogas, na bebida. Como eu, uma pessoa sem a vivência, a experiência, conseguia aconselhar pessoas vividas, experientes com tantos problemas. Porque eu tinha o espírito do conselho. Então, quando aquela pessoa vinha com aquele problema, o Espírito Santo já me dava ali uma direção. Ele já me dava ali o que falar, ele me dava ali o que fazer, o que orientar aquela pessoa. Não só com situações práticas, mas também segundo a palavra de Deus. Olha como o Espírito Santo faz diferença na nossa vida. Não é possível viver sem o Espírito Santo. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E ele falou, eu vou deixar para você o Consolador. Você precisa dele, porque ele é o Espírito de verdade, que vai te conduzir à verdade, que vai te fazer lembrar das minhas palavras, que vai te dar o entendimento, a sabedoria, o conhecimento. É ele que vai te conduzir não só para esta vida terrena que nós estamos, como ele vai te conduzir para a salvação. Vamos dar continuidade depois, que o assunto é longo, é extenso, tem muita coisa. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.